Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Galera, vamos começar então nossa primeira aula de conteúdo propriamente dito. Nessa aula nós vamos estudar porcentagem, que é um conteúdo importantíssimo. Eu super recomendo que vocês prestem bastante atenção e se esforcem por tentar aprender esse conteúdo aqui. Ele é extremamente importante, principalmente para outros conteúdos que vocês vão estudar. Por exemplo, na sequência a gente vai entrar na matemática financeira. Não tem como estudar matemática financeira sem conhecer porcentagem, sem entender razoavelmente bem a porcentagem. Na química vocês vão utilizar também, na física, enfim, diversas matérias vocês vão precisar da porcentagem. Então, super recomendo que vocês prestem bastante atenção e tentem entender isso aí. Bom, na aula de hoje, a gente vai começar do início, né? Bem devagar. A ideia é o seguinte: primeiro, eu vou mostrar para vocês quais são as formas possíveis da gente representar a porcentagem. Quais são as formas possíveis de você escrever e representar uma certa porcentagem de alguma coisa. Depois, eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica a porcentagem a um certo valor, como que a gente tira a porcentagem de um certo valor de alguma coisa ou de uma certa quantidade. Eu tenho uma quantidade de alguma coisa, eu quero saber uma dada porcentagem dessa coisa. Como que faz isso? Aí eu vou mostrar. E depois, quando a gente estiver dominando isso, aí eu vou mostrar como que a gente resolve problemas, né? A gente vai partir para os problemas que envolvem porcentagem. Eu fiz o Enem nesse domingo e eu fiquei impressionado com a quantidade de questões que envolviam porcentagem. Na matemática, acho que caiu umas quatro. Na química, se eu não me engano, teve algumas, teve pelo menos uma. Então, assim, realmente é algo importante para vocês verem. Então, vamos começar então. Bom, a gente tem aí o nosso quadro, né? Eu coloquei uma definição. Essas definições, para quem está começando, fica quase impossível de entender. Então, se você não entender esse pequeno texto aí, não tem problema, tá? Depois ele vai ficando mais claro. É interessante você ler ele depois que você já tiver amadurecido um pouco na disciplina. Mas vamos ler ele, não custa nada, né? Então, a definição, uma das formas de você definir porcentagem é desse jeito que está escrito aí, ó. A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Então, porcentagem é uma forma de você representar uma fração. Fração é quando você tem um número sobre outro. E esse outro que está aqui embaixo sempre vai ser 100. Ou uma quantidade que equivale a isso aqui, ó. Bem difícil de entender dessa forma, né? Vamos esclarecer isso aí. Então prestem atenção. Vamos lá. Porcentagem. Porcentagem, porcento. Lembra, ó, a palavra porcento. Porcento. O que isso aqui nos lembra? Por, na matemática, esse por geralmente está relacionado com divisão. Então eu vou dividir, por exemplo, vou dividir 10 por 5. Vou dividir 20 por 3. Então esse por aqui, ele nos traz à cabeça, pelo menos na minha, divisão. Então eu vou colocar uma barrinha aqui indicando divisão. Essa barrinha aqui é esse por. E esse cento nos lembra que número? 100. Então, por 100. Então, na porcentagem, a gente sempre vai estar dividindo, pelo menos simbolicamente, a gente vai estar dividindo algo por 100. Beleza? Então, de cara, a gente já tem essa intuição aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, 3%, o 3% eu posso escrever ele utilizando o sinal de porcentagem, que é bem famoso, é esse aqui, 3%.
Mas utilizando o raciocínio que eu mostrei para vocês aqui agora, a gente pode escrever assim, ó, 3. O que que é o por? Divisão. Por cento. 100. Então, o 3% eu posso escrever ele como 3 dividido por 100. Professor, qual que é a mais correta? Não tem a mais correta. Essa forma aqui, a gente não utiliza ela para fazer conta. Isso aqui geralmente aparece nos enunciados e tal, mas nas contas mesmo a gente não usa, tá? Mas é isso aí. Já já eu vou mostrar outras formas de escrever a porcentagem. Vamos continuar assim por enquanto. Então, continuando aqui, 40%. 40%. Bicho. 40%. 40 por divisão 100. 40%. E assim sucessivamente. Então, 25%, 25 sobre 100. 0,5%, 0,5 sobre 100. E assim sucessivamente. Só que aí, galera, tem outras formas de você escrever a porcentagem. Por exemplo, nessa daqui, essa fração aqui, ó, lembrando que fração é quando você tem um número sobre o outro, né? Essa fração, ela não está irredutível. O que significa isso? É possível você dividir esses dois números aqui por outro número. Ou seja, é possível simplificar. Eu posso dividir, por exemplo, por 4 em cima e embaixo. Posso dividir por 2 em cima e embaixo. Posso dividir por 10. Então, é possível simplificar essa fração. Por isso, ela não é irredutível, ela é redutível. Por ela ser redutível, quando eu passar ela para a forma irredutível, eu vou ter uma nova forma de escrever a porcentagem. Então, para a gente passar essa fração que está redutível para o formato irredutível, o formato mais simplificado possível, eu vou ter que dividir ela em cima e embaixo por um número igual aqui. Então, por exemplo, eu posso dividir por 2, posso dividir por 4, posso dividir por 5, posso dividir por 10. Bom, eu tenho uma série de números que dá para dividir aqui. Qual que eu escolho? É sempre melhor você escolher o maior. Se você escolher o menor, depois que você fizer a simplificação, vai ter como você simplificar mais. Aí você vai ter que ficar simplificando várias vezes até não ter mais jeito. Se você simplificar pelo maior, você simplifica só uma vez. Então eu vou simplificar por 10. Simplificar por 10 significa dividir por 10 em cima e embaixo. Então eu vou dividir por 10 em cima e embaixo. Então 40 dividido por 10, 4. 100 dividido por 10, 10. Aí, ó, aqui ainda dá para simplificar mais, hein? Porque o 4 ele é divisível por 2 e o 5 e o 10 também. Então vou dividir por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2, 2. O 5 dividido por 2, desculpa, o 10 dividido por 2, 5. Então essa fração aqui, ó, 40 sobre 100, eu também posso escrever ela assim. Logo, 40% também pode ser representado assim, ó, 2/5. Então, o 40% eu tanto posso escrever ele dessa forma, quanto eu posso escrever ele dessa forma, quanto eu posso escrever ele dessa forma também. Beleza? Isso daqui também é válido também, tá? 4 sobre 10. Qualquer fração equivalente a essa vai servir para representar o 40%. Existe mais outra forma de representar o 40%? Sim, basta que você divida essa fração. Então, vamos dividir 2 sobre 5. 2 dividido por 5. Qual o número que eu multiplico por 5 cujo resultado chega próximo do 2? Se eu multiplicar por 1, 1 vezes 5 é o próprio 5, já é maior que o 2.
Se eu multiplicar por 2, vai ficar pior ainda. 2 vezes 5 é 10, vai ficar bem maior que o 2. Então, como não tem um número, a gente sempre começa pelo zero. Sempre que você for dividir um menor por outro maior, você começa pelo zero aqui. Então, 0 vezes 5, 0. 2 menos 0, 2. Fiz toda a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 20? O 4. Então, 2 sobre 5 é igual a 0,4. Então, eu também posso representar o 40% como sendo 0,4. Como que vocês estão se sentindo com relação a essa informação aí, hein, galera? Então, ó, o 40% eu posso representar ele como esse sinal aí, né? 40%. Posso representar como 40 sobre 100, como 4 sobre 10, como 2 sobre 5, como 0,4. Então, são diversas formas, né? Quando a gente representa desse jeito aqui, a gente fala que a porcentagem está em forma de fração com denominador 100. Quando a gente representa dessa forma, a gente diz que a porcentagem está em forma de fração irredutível, porque não tem como simplificar mais. E desse jeito aqui, a porcentagem está em forma decimal. Tranquilidade? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente passa de uma para outra. Aí o negócio tem que ser bem lento, porque senão vai confundindo a galera aí. Deixa eu apagar essas coisas. Nossa. Vixe, não vai ter como apagar, hein? Não, vai sim. Bom, vamos continuar aqui no 3%. Galera, aumenta a velocidade do vídeo aí, hein? Porque senão fica muito lento aqui. Até que eu escrevo, até que eu falo as coisas, demora demais. Então, o 3% eu posso escrever ele assim, posso escrever ele como sendo 3 sobre 100. O 3 sobre 100 já é uma fração irredutível, não tem como simplificar mais do que isso, tá? O 3 só é divisível por ele mesmo, e o 100 não é divisível pelo 3, então não tem como simplificar. Mas existe outra forma de escrever essa porcentagem, basta que você divida o 3 pelo 100. Então vamos dividir o 3 pelo 100. Quando você vai... Eu vou fazer a divisão do jeito normal, depois eu vou mostrar uma forma mais fácil de fazer as divisões por 100. Vamos fazer a divisão normal aqui, acho que não vai caber. Deixa eu fazer aqui em cima, que eu acho que não vai caber. Então, o 3 é menor que o 100, já começo aqui pelo 0. 0 vezes 100, 0. 3 menos 0, 3. Fiz a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um 0. O 30 é menor que o 100, então coloco o 0 aqui de novo. 0 vezes 100, 0. 30 menos 0, 30. Para continuar dividindo, coloco um 0. Professor, mas não tem que colocar uma vírgula? Um número ele não pode ter duas vírgulas. Depois que você colocou uma vírgula, você não coloca mais. Qual o número que eu multiplico por 100 que dá 300? O 3. Então, 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,03. Qual é outra forma de você fazer essas divisões? Então, eu tenho aqui... Vou dividir 3 por 100, né? Então, tá aqui o 3. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar uma vírgula no final dele. Agora, eu vou caminhar com essa vírgula para a esquerda. A mesma quantidade de casas... Eu vou andar... Deixa eu repetir a frase. Eu vou andar para a esquerda uma dada quantidade de casas que seja igual à quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó. Então, como eu tenho 2 zeros aqui, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, ando uma. Por não ter nenhum número aqui, eu coloco um 0. Ando mais outra. Por não ter nenhum número aqui, eu coloco 0. Então, andei uma, andei duas, coloco a vírgula aqui. Aí fica 0,03. Tranquilidade?
Então, partindo desse raciocínio, para vocês não ter que ficar fazendo as contas sempre, 4 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,04. 20 dividido por 100. Vamos fazer o 20 dividido por 100. Usar o mesmo esquema. Imagina um zero no final, anda com zero. Imagina um zero, imagina uma vírgula no final, anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Não tem nenhum número aqui, imagina um zero. Então fica 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Depois que você coloca a vírgula aqui, o último zero você pode desconsiderar, se você quiser. Enfim, e assim sucessivamente. Bom, galera, então, o 3% eu também posso representar ele como sendo 0,03. Tranquilidade? Então é isso. Possíveis formas, né? Aí eu já deixei um exemplo aqui para a gente fazer usando esse raciocínio aí. Então vamos lá. 50%. Formas possíveis aí da gente escrever o 50%. Eu posso escrever como 50 sobre 100. Se eu for reduzir essa fração o máximo possível, eu posso, por exemplo, dividir por 10 em cima e embaixo. 50 dividido por 10, 5. 100 dividido por 10, 10. Aí não tem como simplificar. Aliás, tem como simplificar mais do que isso aqui ainda, hein? O 5 ele é divisível pelo 5. E o 10 é divisível pelo 5 também. 5 dividido por 5, 1. 10 por 5, 2. Então, eu posso representar desse jeito aqui também. O 1 sobre 2 está em forma de fração irredutível. E eu também posso representar em forma decimal, dividindo qualquer uma dessas frações, resolvendo qualquer uma dessas frações. Eu posso dividir o 50 pelo 100, posso dividir o 5 pelo 10, posso dividir o 1 pelo 2, que vai dar o mesmo resultado, que é meio, 0,5. Então eu posso representar dessas variadas formas aí, galera. Os 50%. Beleza? Está parecendo que vai ficar muito acumulado aqui. 75%. 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. É possível simplificar essa fração. Eu posso dividir ela, por exemplo, por 25, em cima e embaixo. Aí, galera, eu não vou escrever aqui, porque senão não vai caber, vai ficar cheio de número, que vai ficar estranho, tá? Mas imagine que tem um 25 aqui em cima e outro embaixo, indicando que a gente vai fazer essa divisão. Então, 75 dividido por 25 dá 3. O 100 dividido por 25 dá 4. Então, 3 sobre 4 não tem como simplificar mais que isso. E também tem como a gente representar o 75% em forma decimal, que é você dividir esse 3 pelo 4. Então, vamos dividir o 3 pelo 4. O 3 é menor que o 4, começa pelo 0. 0 vezes 4, 0. 3 menos 0, 3. Fiz a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar, coloco uma vírgula e desce um 0. Qual o número que eu multiplico por 4, cujo resultado chega próximo do 30? 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Para continuar dividindo, desce um 0. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 20? 5. Então, deu 0,75. Então, 0,75. Você também podia fazer isso aqui, ó. Dividir o 3 pelo 4, a gente está vendo aqui que é a mesma coisa que dividir 75 por 100, né? Aí dividir 75 por 100 é só você fazer aquele esquema. Imagina uma vírgula no final, anda 2 casas para a esquerda com a vírgula. 1, 2. Coloca a vírgula aqui. Como não tem nenhum número na esquerda da vírgula, imagina um 0. Fica 0,75. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Vamos fazer agora 9%.
9%. 9% é a mesma coisa que 9 sobre 100. Essa fração, ela é irredutível, hein, galera? Não tem como simplificar ela, porque o 9 ele é divisível por 3 e por 9. E o 100 não é divisível nem por 3 e nem pelo 9. Então não tem como simplificar. Mas tem como a gente deixar em forma decimal, que é dividindo o 9 pelo 100. Então vamos dividir o 9 pelo 100. Que tal o 9? Imagina uma vírgula no final, anda duas casas para a esquerda. Ando uma, imagina um zero. Ando outra, coloco a vírgula e imagina um zero. Então dá 0,09. 0,4%. 0,4% é a mesma coisa que 0,4 dividido por 100. Aqui tem como simplificar, hein, galera? Dá pra gente dividir por 2. Mas assim, eu vou pular essa etapa porque não vale a pena, né? No caso aqui ficaria 0,2 dividido por 50. Enfim, não tem por que ficar fazendo essas divisões toda hora. A ideia era só mostrar para vocês que tem várias formas possíveis, né? Mas aqui no caso, eu acho interessante vocês aprenderem a deixar na forma decimal. Beleza, aqui está a forma de fração. Como que eu deixo na forma decimal, de número com vírgula apenas? Então, você também vai ter que fazer a divisão. Só que nesse caso é bem simples também. Você pode fazer a divisão normal. Como tem muita gente que não consegue fazer essas divisões aqui, eu vou fazer ela e depois eu mostro o jeito mais fácil, tá? Então vamos fazer essa divisão aqui como se a gente não soubesse um jeito mais fácil de fazer. Bom, como que a gente divide um número que tem vírgula por outro que não tem vírgula? Você vai ter que fazer algo para que esse número que tem vírgula não tenha mais vírgula. E como que a gente faz isso? Caminhando com a vírgula até chegar ao final do número. Caminhando com ela para o lado direito. Então a vírgula está aqui. Para chegar ao final do número, basta que eu ande com ela uma vez. Quando eu tiro a vírgula desse local aqui, ó, e coloco ela aqui, automaticamente ela sai daqui, né? Saindo daqui, esse zero some. Porque para que o número comece com zero, tem que ter uma vírgula depois dele. Como eu tirei a vírgula daqui, o zero some. Sumindo o zero, o que que sobra? O 4. Só que aí acontece o seguinte. A quantidade de casas que eu andei com a vírgula aqui, eu teria que andar nesse número aqui também. Só que como esse número não tem vírgula, para compensar essa casa que eu andei com a vírgula, eu acrescento zeros. Então aqui eu andei uma casa com a vírgula, então eu vou acrescentar um zero nesse número aqui, ó. Se eu tivesse andado duas casas, acrescentaria 2 zeros e assim sucessivamente. Como eu andei só uma casa, então eu vou acrescentar um zero. Então ao invés de ficar 100, vai ficar 1000. Agora que os números estão sem vírgula, é só você fazer a divisão normal, igual a gente faz. Então o 4 é menor que o 1000, começa pelo zero. 0 vezes 1000, 0. 4 vezes 4 menos 0, 4. Fiz a divisão, encontrei resto zero, coloco uma vírgula, desce um zero. O 40 é menor que o 1000, então zero de novo. 0 vezes 1000 dá 0. 40 menos 0 dá 40. Para continuar dividindo, desce um zero. O 400 é menor que o 1000, então zero de novo. 0 vezes 1000, 0. 400 menos 0 dá 400. Para continuar dividindo, desce um zero. Qual número que eu multiplico por 1000 que dá 4000? O 4. Aí vai dar 4000 aqui, vai dar resto zero. Aí a resposta é 0,004. Bom, se a gente não quisesse passar por esse trabalho todo, tem uma forma mais fácil.
que eu vou dividir o 0,4 por 100. Se fosse só o 4, a gente ia fazer daquele jeito que eu tinha mostrado para vocês, né? Imagina uma vírgula no final e caminha com essa vírgula 2 casas para a esquerda. Só que agora o número já tem vírgula, então você não vai imaginar vírgula aqui no final. Você já vai partir da onde a vírgula está. Então a vírgula está aqui, a partir daqui eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então ando uma, imagina um 0, ando outra, coloca a vírgula, imagina um 0. Então 0,004. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Então é isso aí. Então eu posso representar o 0,4% como sendo 0,004. Beleza. Agora, galera, é o seguinte. Nesses exemplos que eu mostrei, a gente sempre seguiu uma direção, né? Primeiro, a porcentagem estava no seu formato tradicional, que é o número mais aquele símbolo da porcentagem. E partindo daí, a gente foi transformando nas outras coisas. A gente primeiro transformou em fração, depois transformou na forma decimal. E se a gente fosse fazer o contrário? Por exemplo, eu tenho uma fração e eu quero escrever ela naquela forma de porcentagem tradicional. Como que faz? E se eu tenho um número que está com vírgula e eu quero representar ele em forma de porcentagem? Como que faz? Então a gente vai tentar descobrir isso aqui agora, olha só. Aqui eu tenho 6 sobre 40. Como que faz para escrever esse número em forma de porcentagem do jeito tradicional, com esse símbolo aqui, ó? Como que faz? Bom, eu conheço pelo menos duas formas de você fazer isso. Eu vou mostrar de um jeito e depois eu mostro de outro. Primeira forma que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. A gente vai tentar encontrar um jeito de deixar esse denominador aqui, ó, sendo igual a 100. Eu vou tentar encontrar uma forma de deixar ele igual a 100. Do jeito que ele está aí, não tem como. Por quê? Ó? Qual é o número que eu multiplico por 40 que vai fazer ele ser igual a 100? É difícil, né? Se eu multiplicar o 40 por 1, dá o próprio 40. Se eu multiplicar por 2, dá 80. Se eu multiplicar por 3, dá 120. Tá vendo? Já passou. Então, teria que ficar pensando em um número com vírgula, aí daria muito trabalho. Então, o primeiro passo que você vai fazer quando isso acontece é deixar essa fração no formato irredutível. Simplificar ela o máximo possível. Se ela já tivesse de uma forma que desse para deixar esse número aqui igual a 100, aí você já deixava. Mas como aqui não tem jeito, aí você simplifica ela para deixar ela no formato irredutível. Então, o 6 ele é divisível por 2 e o 40 também. Vamos simplificar por 2 em cima e embaixo. Dividir por 2 em cima e embaixo. 6 dividido por 2, 3. 40 dividido por 2, 20. Agora ele está no formato irredutível. Não tem como simplificar mais do que isso, porque o 3 ele só é divisível por ele mesmo. E o 20 não é divisível pelo 3, então não tem como simplificar. Agora que ela está no formato irredutível, você sempre vai conseguir escrever ela de tal forma que aqui seja um 100. Olha só, qual é o número que eu multiplico pelo 20 que faz ele virar 100? O 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Como é o 5 que vai fazer o 20 virar 100, eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Então, 3 vezes 5, 15. 20 vezes 5, 100. E o que é 15 sobre 100? 15%. Estão se sentindo bem, galera? Eu creio que sim, né? Então é isso aí, ó. Então qual que era o método? Deixar o denominador igual a 100. Fazer com que ele vire 100. Quando que você vai fazer isso? Quando o exercício te der uma fração e pedir para você encontrar a forma percentual.
Por que que é importante você aprender isso aqui? Dentre outros motivos. Quando a gente for estudar matemática financeira, vai ter momentos que vai aparecer uma fração lá. Igual essa daí, por exemplo. Só que, se você for deixar essa fração, fica muito difícil de resolver o exercício. Talvez fica mais fácil você deixar no formato decimal, por exemplo. Aí você tem que saber passar essa fração para o formato decimal. Porque às vezes pode ser tão difícil deixar na forma de fração, fica difícil demais de você resolver o exercício. Aí se você passar para outra forma, fica fácil. Então por isso que é bom você saber transformar as várias formas possíveis de escrever as frações, as porcentagens. Então vamos continuar aqui então. Vamos fazer mais uma dessa? Eu passei só essa, né? Só uma assim fica ruim, né? Então vamos imaginar mais uma fração aqui. 3 sobre 25. Isso aqui está na forma fracionária. Como que faz para escrever na forma percentual tradicional? Você vai ter que encontrar uma forma de deixar esse denominador igual a 100. Nesse caso, a fração já está no formato irredutível. Então, a gente pode ter certeza que a gente vai ter um número inteiro aqui que vai fazer isso aqui virar 100. Qual é o número que eu multiplico por 25 que faz ele virar 100? O 4. Então eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. 3 vezes 4, 12. 25 vezes 4, 100. O que é 12 sobre 100? 12%. Aí, se eu não me engano, eu comentei com vocês que existe uma outra forma, né? Então vamos conhecer essa outra forma. Vamos fazer primeiro aqui desse caso aqui, né? Qual é a outra forma de você escrever essa fração na forma percentual? A outra forma é a seguinte. Primeiro você vai deixar na forma decimal, ou seja, com vírgula. E depois você, aliás, nem sempre com vírgula. Você vai tentar passar para a forma decimal e depois você vai multiplicar por 10. Desculpa, multiplicar por 100. Então, em outras palavras, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai dividir o 6 pelo 40. Isso vai te dar um resultado. Nesse caso aqui vai ser com vírgula, mas não necessariamente vai ter vírgula sempre. Depois que você obter o resultado, você multiplica por 100. Então vamos fazer isso então. Vamos dividir o 6 pelo 40. O 6 é menor que o 40, começa por 0. 0 vezes 40, 0. 6 menos 0, 6. Para continuar dividindo, coloca uma vírgula e desce um 0. Qual o número que eu multiplico por 40, cujo resultado chega próximo dos 60? 1. 1 vezes 40, 40. 60 menos 40, 20. Para continuar dividindo, desce um 0. Qual o número que eu multiplico por 40 que dá 200? O 5. Dá 200. Enfim, dá resto 0. Escrevi até na madeira aqui, né? Dá resto 0, então 0,15. Beleza. Então, ó, o 6 sobre 40 é a mesma coisa que 0,15. Aí o que eu falei? Depois que a gente faz a divisão, o que a gente faz em seguida? Multiplica por 100. Então, multiplicando esse valor aqui por 100, a gente vai obter 15. Aí eu venho e coloco por cento aqui, ó. 15%. Quando a gente divide o 15 pelo 100, a gente coloca uma vírgula no final e anda 2 casas para a esquerda, né? Quando a gente multiplica o 0,15 por 100, eu pego essa vírgula e ando 2 casas para a direita. Por isso que dá 15 aqui. Muito bem, galera. Agora vamos fazer isso com o 3 sobre 25. Então, quero transformar o 3 sobre 25, deixar ele na forma percentual.
A outra forma de fazer isso, além dessa daqui, é fazer a divisão do 3 por 25 e depois multiplicar por 100. Então vamos fazer essa divisão. 3 sobre 25. Qual número que eu multiplico? O 3 é menor que o 25, né? Já começa por 0. 0 vezes 25, 0. 3 menos 0, 3. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um 0. Qual número que eu multiplico por 25 e o resultado chega próximo do 30? O 1. 1 vezes 25 dá 25. 30 menos 25, 5. Para continuar dividindo, desce um 0. Qual número que eu multiplico por 25 que dá 50? O 2. Aí vai dar 50 aqui e resto 0. Então deu 0,12. Então o 3 sobre 25 é a mesma coisa que 0,12. Para deixar na forma percentual, multiplica por 100, vai dar 12. Aí você vem e complementa com um sinal aqui de porcento. Beleza, galera? Um dos problemas de fazer aula gravada desse jeito é que não dá para perguntar se vocês estão entendendo. Mas aí vocês podem perguntar à vontade lá no Whats, tá? Quando eu passar as atividades, se você sentir dificuldade, você pode perguntar também. Bom, galera, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. 8 pessoas em um grupo de 10 corresponde a... Bom, 8 pessoas em um grupo de 10. Eu tenho 8 pessoas em um grupo, em um lugar que tem 10. Então, a gente pode escrever dessa forma. Como que a gente lê essa expressão? 8 sobre 10 é a mesma coisa que 8 10avos. Beleza? 8 10avos. Você pode ler assim. Beleza, então 8 em um grupo de 10. Posso escrever isso aqui no formato percentual. Para fazer isso, você tem duas maneiras, que é essas duas maneiras que eu mostrei nesses exemplos aqui, ó. Você pode encontrar uma forma de deixar esse 10 igual a 100 e você pode fazer a divisão do 8 pelo 10 e depois multiplicar pelo 100. Vamos fazer dessas duas formas. Como que faz para eu deixar esse 10? Por qual número eu multiplico esse 10 que vai fazer ele virar 100? Pelo 10. Então, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. 80 por 100 é 80%. A outra forma é você dividir o 8 pelo 10 e depois multiplicar pelo 100. O 8 dividido por 10, como que faz? Você pega o 8, imagina uma vírgula no final. Como aqui só tem um 0, você vai andar só uma casa para a esquerda. Então, ando uma, coloco a vírgula, não tem nenhum número aqui, coloco um 0. Então, é 0,8. Então, 8 sobre 10 é a mesma coisa que 0,8. Aí agora eu multiplico isso por 100. Multiplicando por 100, eu vou andar duas casas para a direita com a vírgula. Então, aqui está o 0,8. Eu vou andar uma, imagina um 0, ando outra, imagina um 0. Então, a vírgula estava aqui, eu andei uma, andei duas, deixei ela aqui. Como a vírgula saiu daqui, esse 0 vai sumir. O que vai restar? 80,0, que é a mesma coisa que 80. E como a gente multiplicou por 100 lá naquele processo, a gente pode indicar isso aqui como 80%. Beleza? Como que vocês estão se sentindo? Bom, galera, deixa eu ver quantos... Já 40 minutos de aula, né? Para finalizar, vamos pensar o seguinte. E se um número aparece para você na forma percentual? Por exemplo, 0,5. Como que faz para você escrever ele na forma de porcentagem tradicional com esse símbolo aqui, ó? Basta multiplicar por 100.
Então, multiplicando aqui por 100, vai dar 50. Eu vou fazer mais rápido, mas é só você andar 2 casas para a direita, tá? Com a vírgula. Então, dá 50%. Se fosse 0,025. Como que faz para escrever na forma percentual? Multiplica por 100. Multiplicando por 100, você anda uma, duas. Coloca a vírgula. Esse zero some, fica 2,5. Então, 0,025 é a mesma coisa que 2,5%. Estão se sentindo bem? Então é isso, galera. Então, na aula de hoje, basicamente, nós vimos como que a gente representa as porcentagens, quais são as formas possíveis de você escrever ela. Se você ficou com dúvida em algum detalhe, ok, tá? Isso não é o fim do mundo, pode acontecer, não tem problema. Mas aí você pode ir conversando comigo no WhatsApp e tirando as suas dúvidas, beleza? Eu vou passar uma tarefinha para vocês brincarem aí com essas questões e vai ajudar muito. É fazendo os exercícios que a gente consegue, tá? Pode acontecer de aparecer um exercício lá meio confuso, mas você vai conversando comigo que a gente vai fazer. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima.